Bom, eu ontem encerrei as filmagens da segunda temporada de Cangaço Novo depois de 4 meses. E hoje é hora de voltar para casa. Me perguntaram se eu estava preparado para expor toda a jornada que vivi durante minha saga dentro dessa história. E eu respondi: isso talvez seja a minha redenção. A redenção de tudo que eu vivi. Dia 14 de agosto eu fiz um vídeo exatamente nesse quarto, assim que cheguei, dando início às minhas notas sobre o meu processo. E ao decorrer dessa história, postava em forma de escrita minhas vivências. E hoje eu faço esse último vídeo para encerrar a jornada desse vaqueiro aqui. Eu pensei muito em vir aqui falar e resolvi expor a minha carne por uma necessidade de lavar a alma. Ao mesmo tempo que eu sempre preservei a minha vida pessoal, eu acho que quando um processo delicado de vida de um artista pode contribuir de alguma maneira para outras pessoas, eu acho que isso já valeu a pena. Nessa sociedade em que vulnerabilidade vira sinônimo de fraqueza e temos que ser super-heróis, sempre. Somos condicionados a manter as aparências e não falar das dores e da importância dos processos. Por muito tempo da minha vida eu questionei meus limites, né? Até onde eu iria com eles. Eu me lembro que em 2013 eu fiz uma viagem sozinho para a Patagônia e no meio de uma travessia de uma geleira eu quase morri congelado. E aí você fica se questionando, né? Qual o limite do ser humano? Até onde ele vai por uma necessidade de sobrevivência? E dessa vez aqui eu ultrapassei meus limites. Eu fui engolido pelo meu próprio trabalho, pela minha própria criação, pelo meu próprio personagem, pelo meu próprio eu. Eu sempre fui muito íntegro ao meu processo de trabalho. E foi justamente ao lado dele assim que eu caí. Eu vivi durante muito tempo imerso nesse último personagem. E no final de tudo, esse personagem era eu. A história de ficção que se entrelaçou com a realidade. E durante esse período que vivi agora, eu tive um burnout no meu trabalho. Eu sou um ator adepto ao processo do método, que é um tipo de processo de interpretação que se vive toda a intensidade da palavra, as emoções do personagem. E na segunda temporada eu sabia das dores que eu tinha encontrado na primeira durante o processo. Então eu entrei dessa vez muito cauteloso, com um certo medo. E é necessário entender que em determinados personagens, dependendo da carga emocional dele, isso pode ser perigoso. Pois ele pode gerar consequências e marcas que permanecem depois do gravando. Eu fui muito resistente a embarcar nesse processo de personagens de novo. Por mais que ele tenha mudado a minha vida e minha carreira para melhor, no fim eu tentei de forma mais racional trabalhar com ele. Mas ao mesmo tempo, quando você menos percebe, ele está ao seu lado, fora do set de filmagem. E você não pode duelar com ele, o que resta é seguir ao seu lado. Um personagem que me trouxe muitas dores pelas minhas descobertas como ser humano. E como sempre disse, quando a gente vive algum personagem, de alguma forma ele te modifica, ele te transforma. E com isso a gente transforma quem nos assiste. Eu acredito nisso. Eu sou imensamente grato por ter tido esse encontro com o Baldo na minha vida profissional, onde ele mostrou minha verdadeira potência como ator e que eu posso muito mais que isso. E talvez a forma como eu tenha conduzido seja um dos fatores de eu ter entrado em colapso. Eu não sei ao certo, talvez eu nunca saberei. Talvez junto com uma distância de ter vivido tanto tempo isolado, sem poder voltar para casa, deitar na sua cama. Mas esse também é o preço da nossa profissão. E antes de entrar aqui, eu cheguei com algumas feridas expostas. Eu tive crises de ansiedade no decorrer desse ano e quando eu comecei a me cuidar, eu estava prestes a embarcar nessa saga de novo. E conversando com o meu terapeuta, junto com o meu psiquiatra, eu tive 2 opções. Você faz um tratamento e se cuida, pois o remédio vai equilibrar e acalmar suas emoções, ou você suspende, já que entende que isso pode vir a te atrapalhar o processo denso e emocional desse personagem.
E eu sabia que não tomar era assumir o risco de depois me encontrar em pedaços, depois de trazer à tona toda essa combustão emocional que eu acreditava que eu precisava emprestar para esse personagem. Ali eu encontrei uma encruzilhada e eu tive que optar. O meu personagem precisava desse conflito e o ator trabalha muitas vezes com essas emoções em desequilíbrio. Faz parte do nosso ofício. E uma vez que você tem entregue 100% na primeira, é muito difícil você retroceder a isso. Eu não me julgo por isso, pois eu tive essa escolha e a responsabilidade é toda minha. E eu confesso que talvez eu teria feito algumas coisas nessa caminhada de maneira diferente. Porque hoje eu venho entendendo que a saúde mental é uma das coisas mais valiosas que o ser humano tem. E um dia me perguntaram, né? E o que significa a segunda temporada para mim? Eu me lembro que eu respondi de imediato, essa resposta eu não tenho nesse momento. A única coisa que eu sei é que eu vim em busca de alguma cura nesse processo. E no final dessa jornada eu encontrei. Afinal, personagem e ator acabam em simbiose em alguns processos como esse. Por mais que eu tenha a pele dilacerada nesse momento, eu tenho a sensação de dever cumprido. Eu posso dizer que eu tive minha redenção. Eu tenho a sensação de ter entregue esse trabalho na minha maior potência. Afinal, ele terminou a primeira temporada com a morte do seu pai em seus braços e ali reconheci a dor que não permiti sentir quando, na vida real, eu passei por isso. Então, é tempo de respirar e de me recuperar dessa avalanche toda que eu vivi. E por que eu falo tudo isso? Porque o recorte da nossa vida mostrado aqui nas redes deixa muito a desejar na complexidade de quem somos. O medo implícito do julgamento é tão grande que parece ser mais seguro se manter na superfície. Estamos sujeitos a cair, eu caí. E pior que nesse momento me senti sem defesas e sendo observado por uma multidão desnudo, sem nenhuma armadura que eu pudesse me esconder. Mas o que não mata nem sempre fortalece. Mas muitas vezes sim. Eu resolvi falar esse relato de encerramento de ciclo com o personagem da forma mais pessoal de todas, porque saúde mental é uma coisa muito delicada e um assunto de urgência. Então se cuidem, porque no caminho de realizar o que a gente sente que precisa fazer, às vezes você passa ileso e outras vezes não. Eu agradeço muito a família Cangaço Novo por ter me dado e abraçado e ter me dado todo o suporte. As minhas irmãs Tainá e Alice, que tanto amo, ao Fabinho, nosso diretor, nosso capitão, a Fátima Toledo, que eu a amo, André Barata, Leal 2 Filmes, a equipe da Amazon, Júlia Prioli, João Paulo Beltrão, a Nakamura, nossa assistente, e todos que estiveram lá comigo nesses momentos. E agora é silenciar e cicatrizar as feridas para que da próxima vez que tiver que cortar na carne, eu já esteja recuperado e pronto para entregar meu corpo e toda a autenticidade, mas também vulnerabilidade para uma das coisas que mais amo fazer, que é a arte. Essas são minhas sinceras palavras de um vaqueiro que enfrentou uma saga. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome de todos os espíritos de talento dessa saga. Amém.